Evangelho de João, capítulo de número 12. Evangelho de João, capítulo de número 12. Eu irei ler com você a partir do verso de número 20. Aleluia. Evangelho de João, capítulo de número 12. Eu quero ler com você a partir do verso de número 20. Será uma leitura bastante extensa. Nós iremos ler 28 capítulos, aliás, versículos. Capítulos nós ficaríamos a manhã inteira aqui, né? Evangelho de João, capítulo de número 12, a partir do verso 20 diz assim: Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Felipe, que era de Betsaida, da Galileia. Rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Felipe foi dizê-lo a André, e então André e Felipe o disseram a Jesus. E Jesus respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado na terra, todos atrairei a mim. E dizia isso significando de que morte havia de morrer. Respondeu-lhes a multidão: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Diga comigo, quem é esse Filho do Homem? Disse-lhe, pois, Jesus: a luz ainda está convosco para que, por um pouco de tempo, ainda enquanto tendes luz, para que as trevas, andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, porque quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filho da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Diz assim: porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me crê e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crê, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue, a palavra que tenho pregado.
essa o há de julgar no último dia. Amém? Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Pai, esta é a tua palavra. Fala conosco nesta manhã, Senhor. Senhor, liberando uma revelação para a tua igreja, Senhor, e nos ensinando, ó Deus, a entender e a compreender os teus caminhos, a tua vontade e os teus desígnios. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro nesta manhã para que o teu Espírito, Senhor, venha ministrar no coração de cada um de nós, e Jesus seja exaltado, não somente, Deus eterno, dentro da igreja, mas também dentro de cada um de nós, não apenas dentro das quatro paredes, mas dentro do nosso ser. Jesus seja exaltado desde agora e para sempre. Aleluias. Você pode se assentar. Eu quero falar um pouco com você, ainda que rápido, a respeito de quem é esse Filho do Homem. A Bíblia diz, amado, que a multidão ficou um pouco confusa, porque de repente está acontecendo uma festa em Jerusalém. E se você ler o início do capítulo, Jesus está num jantar em Betânia. Ele é ungido. Aquela jovem derrama aquele frasco de unguento todo sobre Jesus, sobre os seus pés, enxuga os seus pés, os pés de Jesus com os seus próprios cabelos. E de repente Jesus desce para Jerusalém, e uma multidão começa a clamar: Hosana, Hosana, bendito é o que vem em o nome do Senhor. E de repente Jesus, no meio daquela multidão, Jesus começa a apresentar aos discípulos o propósito da sua morte. E ele diz: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Eu quero que você entenda a proposta de Jesus na sua crucificação. Ele diz assim: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Enquanto esteve em carne e antes da sua crucificação, Jesus nunca falou que ele era o Filho de Deus. Ele sempre se referiu a si mesmo como Filho do Homem, embora ele fosse o Filho de Deus. Ele nunca se referiu a si mesmo como o Filho de Deus. Ele sempre disse o Filho do Homem. Se você procurar todas as vezes que Jesus foi ensinar os discípulos, ele dizia assim: olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aí em outra parte, para isso veio o Filho do Homem. O Filho do Homem se manifestou para destruir as obras do inferno. Jesus sempre falava referindo-se a ele como o Filho do Homem. Quando Jesus entra em Jerusalém, então, no meio daquela festa, a grande festa em Jerusalém, a Páscoa, alguns gregos vieram para adorar e perguntavam por Jesus. E deixa eu lhe dizer algo: não era costume dos gregos virem a Jerusalém, porque na verdade a festa era para os judeus. Quando Jesus ouviu dizer que havia pessoas de outras nações que já haviam ouvido falar a respeito dele, ele disse aos seus discípulos: é chegado a minha hora. Porque o propósito da evangelização havia sido atingido. Pessoas de outras línguas e de outras nações haviam ouvido a respeito de Jesus, o Filho do Homem. Então, quando Jesus ouve que pessoas de outras nações haviam procurado e ouvido a respeito dele, então Jesus começa a se inteirar de que a sua missão estava sendo cumprida, e de que era chegada a hora, e que essa era a hora específica de acontecer a sua crucificação.
antes de definir a sua morte, Jesus define quem são os seus filhos, os nascidos de novo. Porque aqueles que são nascidos de novo ganham um título, ganham um status. E qual é o status que o nascido de novo ganha? O status de servo. Todo aquele que é nascido de novo ganha um status de servo. Mas a multidão que estava ali não estava muito interessado nesse status. Imagina, eu vou aceitar Jesus para ganhar um status de servo, é como se eu fosse rebaixado. E foi justamente o que Jesus veio fazer, nos trazer de volta a essência. E é por isso que ele veio como filho do homem e não como o filho de Deus. Ele não se apresentava como filho de Deus, muito embora ele fosse, mas ele queria se identificar com o homem. Ele queria se identificar com a minha carne, ele queria se identificar com a minha dor, ele queria se identificar com o meu pecado, ele queria se identificar com a minha fabilidade, com as minhas falhas, ele queria se identificar comigo e com você. E é por isso que ele insistiu em dizer: eu sou o filho do homem, porque havia uma obra poderosa para ser feita, o resgate da humanidade. E ele, como homem, bem, e como Deus, também poderia fazer esse resgate do homem. Jesus, amado, nunca se intitulou filho de Deus. Ele sempre dizia: quem me vê, vê o Pai. Ele chamava Deus de Pai, mas não dizia: eu sou o filho de Deus. Ele dizia: o filho do homem. E quando ele está dizendo o filho do homem, ele não está se referindo a Deus. Eu quero que você entenda isso, porque normalmente nós, quando estudamos teologia, nós aprendemos que quando Jesus diz o filho do homem, ele está dizendo do homem, Deus. Não, não é verdade. Quando ele diz filho do homem, é do homem mesmo que ele está dizendo, da matéria, é de você. Porque, amado, apenas 11 vezes na Bíblia, a palavra Adão ou Adam, no hebraico, está relacionado ao indivíduo lá do jardim. Sabe aquele primeiro indivíduo lá do jardim que foi chamado Adão, que foi chamado homem ou ser vivente? Essa mesma palavra é utilizada na Bíblia mais de 500 vezes para falar sobre a humanidade. Então, quando Deus está dizendo o filho do homem, não é de Deus que ele está dizendo eu sou filho. Ele está dizendo eu sou filho da humanidade. Eu nasci na humanidade para resgatar a tua humanidade. E por que ele fez isso? Porque, querido, você é a obra-prima da criação de Deus. E nós nos perdemos. Nós nos distanciamos de Deus. Como filhos do homem, a humanidade se distanciou de Deus. Agora essa humanidade precisa voltar para Deus. E Jesus disse: é na minha morte, é na minha crucificação, é lá na cruz que eu vou atrair o homem. O filho do homem irá atrair o homem novamente para Deus. É no resgate da humanidade. A Bíblia diz, amado, Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, que todos aqueles que o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus os transformou e Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você sai da humanidade, característica do homem, para se tornar filho de Deus. Então a divindade que habita em Cristo agora passa a habitar em você. E sabe como Jesus chama isso? Novo nascimento. Jesus chama isso de nascer de novo. E ele diz: necessário é nascer de novo. Diga para o teu irmão: necessário é nascer de novo. Quando você nasce de novo em Deus, você então torna a ter a glória de Deus
você, aí eu havíamos perdido. A Bíblia diz assim: o homem pecou e destituído foi da glória de Deus. No humano habita a glória de Deus. Você foi criado para manifestar a glória de Deus. Você e eu fomos criados, amado, com um potencial de manifestar a glória do Pai. Mas nós perdemos isso ao longo da história. Então veio Jesus, homem, para restaurar o homem. Então o Filho do homem, ele veio para restaurar o homem. Então quando eu me torno o Filho de Deus, então eu me torno servo. Muitas vezes, amados, nós procuramos status. Muitas vezes nós queremos reconhecimento. Mas Jesus veio dizer, amado, que o discípulo, na verdade, o status dele é de servo. E Jesus disse que se você não se tornar servo, não pode ser dele. Que se um grão de trigo, ele não morrer, ele não germina. E ele não dá mais frutos. Ele morre em si mesmo. Mas se o grão de trigo morrer, a Bíblia diz, ele dá muitos frutos. Quando Jesus disse isso, ele estava dizendo: eu vim regenerar. Você sabe o que é regenerar? Gerar de novo. Você vai ser gestacionado, né? Você vai ser gerado novamente. Você vai ser colocado dentro de uma gestação. Você vai, amado, ser recriado pelo Cristo, o Filho do homem. Queridos, nós precisamos ser recriados em Deus. Nós nos distanciamos de Deus, amado, por pequenas coisas. Nós nos distanciamos de Deus, amado, por coisas tão humanas. Tudo que é humano me distancia de Deus. Tudo o que é humano me distancia do Pai. Porque, amado, o homem quando pecou, ele se tornou então um ser, apenas criatura. E todo aquele que não aceita Jesus continua sendo criatura. Sabe aquela frase, somos todos filhos de Deus? Não é verdade. O próprio Jesus diz: enquanto não houver a regeneração, eu sou filho do homem. O título de filho de Deus é só quando ele ressuscitou. O filho de Deus é só quando ele ressuscitou. Você está entendendo, amém? Então o homem, na mesma condição, continua sendo criatura até que nasça de novo e passe a ser filho de Deus. Então o ímpio não pode dizer: eu sou filho de Deus. Eu sei que isso nos dias de hoje é politicamente incorreto um pastor dizer isso, porque somos todos filhos de Deus e todos os caminhos levam a Deus. Mentira, não é verdade. Eu não posso te enganar. Enquanto você não nascer de novo, você continua sendo filho do homem. Você continua tendo a natureza humana. E a tua natureza humana vai te dominar. E a tua natureza humana é quem vai ditar como você vai viver. Mas quando você é nascido de novo, então quem nasce da água e do Espírito começa a glorificar a Deus, não apenas de palavra, mas com a sua maneira de viver. O seu estilo de vida passa a glorificar a Deus. Se você é crente e o teu estilo de vida não glorifica a Deus, você não nasceu de novo. Você não pode dizer: eu sou filho de Deus. Você vai continuar dizendo: sou filho do homem. Parece ser confuso, mas não é. Pastor, mas você não pode me julgar se eu sou filho de Deus ou não. Nem eu julgo e nem o Cristo julgou. Ele disse: a palavra que eu tenho pregado é quem vai te julgar. O evangelho que eu tenho te anunciado é quem vai te julgar. Se eu disse que os meus discípulos se tornam meus servos e me obedecem em tudo que eu mando, a partir do momento que você diz que é dele, mas não o obedece, a palavra vai te julgar. Se você nasceu de novo, ou se você ainda continua a velha criatura. Porque a velha criatura não pode adorar a Deus. Porque a velha criatura, amada, ela está impregnada de vontades, de desejos, de anseios. Quando Jesus abre mão da sua vontade, ele diz: Pai, glorifica teu nome.
Então o nome mais importante não é o teu. O título mais importante não é o que vem antes de Maurício. Pastor Maurício. Oh. O título mais importante que vem antes disso é servo de Cristo. É por isso que João diz: importa que eu diminua e que ele cresça. O título que vem antes do meu nome, amado, não serve para nada a não ser para nomenclatura no meio dos homens. Mas se antes de tudo isso não tiver esse selo de servo, que é mais do que um status, que é mais do que um título, é um selo de servo. Servo, amado, não tem vontade própria. Você sabe qual é o direito do servo? É de não ter direito algum. O direito do servo, amado, é de obedecer, é de abrir mão da sua vontade. Quantas vezes você já esteve trabalhando e de repente bate aquela preguiça, aquele cansaço, e você diz assim: ah, que vontade de ir embora para casa, deitar naquela... já deu essa vontade? Não, né? Sei. Nossa, hoje eu estou para uma cama que só Deus sabe, né? Você pode pegar suas coisas e ir embora? Não. Você é servo. Servo não tem vontade. Servo não tem vontade. E às vezes quando você está arrumando as suas coisas para ir embora, aí o patrão chega e diz assim: ei, 5 minutos, preciso de 5 minutos com você. Aí você diz assim: mas ele não pode fazer isso comigo, tomando 5 minutos do meu tempo. Não vai não, para ver o que acontece. Servo não tem vontade. Você entende isso, amém? Servo não tem vontade. E eu tenho visto um monte de servos cheios de vontade, e querendo fazer prevalecer o que eu penso, querendo fazer prevalecer o que eu acho. Eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assado, então eu vou conduzir desse jeito, porque é desse jeito. A minha vida quem manda sou eu. Ô servo, está muito vivo. Ei servo, você está muito senhor para quem é servo. Jesus disse: se você me ouvir, você vai ser o meu servo. Se você me ouvir, se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Quando você pensa em honra, você pensa em quem? Grandeza, né? Lugar de destaque. Essa honra, querido, é a glória de Deus voltando para você. Não há nada mais importante do que a glória de Deus voltar para você. Não há nada mais importante do que Deus poder se manifestar na sua vida. Essa é a honra de Deus, aonde o Espírito Santo te enche. Quando você está falando em línguas, você já está sendo honrado por Deus. Quando você está sentindo a presença do Espírito Santo, você já está sendo honrado por Deus, servo. Não estamos falando aqui de status, de título ou de recompensas. Nós estamos falando, amado, de presença. Nós estamos falando de unção, nós estamos falando de glória, nós estamos falando de regeneração, de ser gerado novamente, para que a glória de Deus se manifeste através da minha vida. Você é um veículo pelo qual a glória de Deus precisa se manifestar. É por isso que Jesus disse: se você for o meu servo, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A glória do Pai se manifesta. Expulsarão os demônios, a glória do Pai se manifesta. Falarão novas línguas, a glória do Pai se manifesta nos irmãos. Glória de Deus vertendo e fluindo a respeito de você, através de você, para a glória de Deus. E quem continua sendo honrado? Deus. Para isso, eu preciso abrir mão da minha vontade. Deixa eu abrir um parêntese aqui, bem curioso para você. Eu estava orando essa noite, preparando essa ministração para você, e o Espírito de Deus me disse algo muito curioso, que eu nunca tinha parado para pensar nisso. Todas as vezes que Jesus abriu mão da sua vontade publicamente, o céu se manifestou. Todas as vezes que Jesus abriu mão da sua vontade, o céu falou. Quando ele veio para ser batizado no capítulo 3 de Lucas, e João vira para ele, João Batista vira para ele e diz: não, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o Filho de Deus, eu não posso te batizar. E Jesus diz assim: João, deixa por agora, convém que você faça, o Filho do Homem veio para isso.
o céu se abriu e bradou e falou: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. O pai testemunhava que ele era o filho. Você entende isso, amém? O pai testemunhava que ele era o filho, e ele continuava dizendo: filho do homem. Mas o céu dizia: filho do homem, mas é filho de Deus. Você entende isso, amém? Todas as vezes que você abre mão da sua vontade, o céu testemunha que você é filho de Deus. Quando Jesus abre mão aqui da sua vontade, ele disse: o que eu direi agora? Eu estou muito perturbado. Olha aí a humanidade se manifestando. Você sabe que tem gente que fica perturbada de vez em quando, né? Eu nunca, né? Só quando a coisa aperta. Mas quase nunca aperta, né? Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Irmão, deixa eu dizer um negócio. Vou abrir outro parênteses em cima desse parênteses. Depois eu fecho todos eles. Normalmente, quando a nossa humanidade está nos dominando, nós não aceitamos certos diagnósticos em nós. Imagina se alguém agora virasse para você e dissesse: meu amado, minha amada, percebo que tua alma está perturbada. Se a irmã tiver com uma bolsa, sai correndo, que é perigoso você tomar uma bolsada, pastor. E o irmão, ele tem que estar com a mão para trás. Imaginou? Por quê? Porque a minha humanidade quer manifestar sempre. Ok, fecha esse parêntese. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Pai, glorifica o teu nome. Jesus não disse glorifica o meu nome. Ele disse: Pai, glorifica o teu nome. Todas as vezes, amado, que a minha vontade morre, é o nome de Deus que é glorificado. Todas as vezes, querido, que a minha vontade morre em mim, é o nome de Deus que é glorificado e é o nome de Deus que é exaltado. O meu nome, querido, ele não precisa sair em destaque. Todas as vezes, amado, que a minha vontade morre, o céu se manifesta. E do céu uma voz dizia: ei, já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Todas as vezes que Jesus diz: não faça a minha vontade, o céu bradou. Você entende isso, amém? No dia, agora presta atenção aqui em mim, deixa o Marcelo arrumar lá as coisas. Olha para mim. Todas as vezes, no dia em que o homem fez a sua vontade, foi o inferno quem falou. No jardim do Éden, Eva ficou morrendo de vontade, o dia inteiro ali babando naquela fruta, que nós não sabemos o que é. Tem pregador que diz que é maçã, a Bíblia não fala que é maçã. Eu costumo dizer para a igreja que era abacaxi, porque o rolo foi feio. Babando naquela fruta, e de repente, ai que vontade. Aí o inferno falou. É a primeira vez que a voz do inferno é ouvida. Se o homem nunca tivesse cedido à sua própria vontade, o inferno nunca teria falado. E se o inferno ainda fala hoje no nosso meio, é porque tem alguém que está fazendo a sua vontade. Todas as vezes que eu faço o que eu quero, o cão fala. Todas as vezes que eu abro mão da minha vontade, o céu se manifesta. Quer ouvir a voz de Deus? Abra mão da tua vontade. Diga ao teu irmão: quer ouvir Deus falar? Negue-se a si mesmo. Eu quero ouvir Deus falar, mas a minha voz também tem peso. Eu quero ouvir Deus falar, mas eu conheço. Conhece nada, sabe nada. Você continua sendo filho do homem, até que os filhos de Deus se manifestem. A Bíblia diz: para isso veio o Filho de Deus, para fazer manifestar a glória de Deus nos homens. Romanos capítulo 8, a partir do verso 12, ele diz assim: para isso veio o Filho de Deus, para fazer manifestar no Filho dos homens a glória de Deus e torná-los filhos de Deus também. Todas as vezes que a minha vontade, querido,
ela falar mais alto do que a vontade do Pai, você está abrindo um portal espiritual do inferno. Isso é sério. Isso é sério. Todas as vezes, porque eu sempre disse à igreja, você não precisa catalogar pecados. Ah, pecadinho, pecadão, aquele é cabeludo, aquele é menos cabeludo. Sabe o que é pecado, querido? Pecado não é um catálogo de coisas que eu não posso fazer. Pecado é todas as vezes que eu fizer a minha vontade. Até mesmo quando Deus disser vai e eu digo eu fico. Isso é tão pecado como qualquer outro tipo de pecado que você possa catalogar. Quando você diz assim, Deus diz assim, se cala, e você continua falando, você está fazendo sua vontade. Quando Deus diz abandona, e você não abandona, porque você diz que não tem nada a ver, você está fazendo sua vontade. Pastor, mas quem vai me julgar é você? Não! É a palavra. E é pela palavra que você vai ser julgado. Se está escrito, querido, está selado. Não tem como mudar. Foi assim que Jesus venceu quando a voz do inferno quis falar com ele. A voz do inferno quis falar com ele. Jesus fez calar a voz do inferno. E sabe o que a Bíblia diz ainda, querido? Que o sangue de Jesus derramado na terra, no capítulo 9 de Hebreus, não me recordo o versículo agora, que o sangue de Jesus derramado na terra fez calar o sangue de Abel, que ainda clamava por justiça. Jesus fez calar todas as vozes paralelas. Quando você nasce de novo, filho, e Deus se manifesta em você, as vozes paralelas se calam e você passa a ouvir só Deus. E aí aquele que me ouve, me segue, disse Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Você passa a ouvir os céus começam a se manifestar, e aí tem monte da transfiguração, e aí tem uma série de coisas, e aí tem uma série de manifestações dos céus. Todas as vezes que o céu se manifestou em Cristo, foi quando ele diz, não vou fazer a minha vontade, seja feita a tua vontade. Então que o céu se manifeste nas suas vidas nessa manhã, abrindo mão da tua vontade. Que o céu se manifeste na tua vida nessa manhã, quando você renegar a tua própria vontade e disser, eu quero o Senhor nascer de novo. A única forma, amado, de tornar Satanás impotente, de tornar a voz do inferno impotente, era Jesus morrer na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, querido, ele deixou Satanás completamente impotente. Ele quebrou para sempre o poder do inimigo. Porque você se lembra quando Satanás foi tentar Jesus? No capítulo 4, no verso 6 do Evangelho de Lucas, Satanás vira para Jesus e diz assim, olha, está vendo tudo isso aqui? Tudo isso aqui, os reinos do mundo me foi entregue, o poder e a glória me foi entregue. Se você prostrado me adorar, eu te darei. E Jesus disse, para trás de mim, Satanás, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás. Então aqui, amado, há um resgate da adoração. Quando Jesus venceu Satanás, aquilo ali não foi só uma briguinha de força, uma quebra de braço, ali era um resgate. Jesus vencendo Satanás, estava resgatando, amado, a autoridade da igreja, resgatando o poder da igreja e resgatando a glória do homem, porque a Bíblia diz que o homem tem uma glória. E que glória é essa? É a glória do Pai, do unigênito que está sobre você. Mas muitas vezes, amado, o pecado nos separa, nos desconecta dessa glória de Deus. E se eu estiver desconectado dessa glória de Deus, então esse pecado, amado, ele vai começar a me dominar. E ele não vai me permitir que a glória de Deus se manifeste na minha vida. Então você agora precisa, amado, nascer de novo, de verdade. E um nascido de novo, de verdade, é abrindo mão das suas vontades, abrindo mão dos seus desejos. Você não tem o direito nem de não vir à casa do Senhor quando você não quer. Você não tem o direito de dizer, eu vou skip desse culto hoje, eu vou pular esse culto hoje, eu só vou no próximo. Ou eu preciso... Querido, você não tem esse direito mais, porque você é servo, e servo não tem direito. Servo abre mão de tudo para viver a vontade do Pai. A menos que aconteça algo, amado, extremo na sua vida. Mas se você deixar de fazer a vontade do Pai, porque uma vontade tua tomou aquele espaço de tempo, isso também é pecado. E a glória de Deus não manifesta.
o céu não manifesta, você pode estar correndo o risco de abrir um portal do inferno para falar com você. E se o inferno, amado, falar com você, ele sabe exatamente o que você gosta. Se existe uma coisa que o diabo sabe, é exatamente o que você gosta. Satanás sabe, amado, o que você gosta. Diga para o teu irmão, o diabo sabe o que você gosta. O diabo sabe o que eu gosto. Eu tenho preferências. Você tem preferências. O diabo sabe do que você gosta. E quando você, amado, deixa de fazer a vontade do Pai para fazer a tua vontade, Satanás vai vir oferecer aquilo que você gosta. É por isso, querido, que nós temos que fazer calar a voz do inferno que ainda fala. Se existe alguma voz bradando do inferno, essa voz precisa cessar na sua vida, em nome de Jesus. Se existe ainda, sabe aquela vozinha que fica na sua cabeça, tentando confundir a sua mente, e faz calar essa voz no nome de Jesus. Diga: Deus, eu vou fazer contra a minha vontade, mas eu vou fazer, porque eu vou vencer a minha natureza, porque eu vou vencer a minha vontade. Você entende isso, amém? Você pensa o quê? Que o pastor não é humano também, não? Você pensa que o pastor não queria estar naquela cama quentinha mais um pouquinho? De bobo eu só tenho o jeitão na cara e o jeitão de andar, eu digo, né? E de vez em quando o penteado do cabelo, quando eu esqueço. Mas a minha vontade não pode prevalecer. Você está entendendo isso, amém? Estou te dando um exemplo simples, que eu também não vou ficar aqui me expondo muito. Mas eu tenho vontades, eu tenho desejos, verdade. Mas a minha humanidade está identificada com a humanidade de Cristo. E Jesus fez questão de identificar-se com a minha humanidade. Sabe para quê? Para dizer que é possível. Jesus quis se identificar com a minha humanidade para dizer que é possível. Você aí que diz que não consegue, é conversa. Você consegue sim. É só renunciar. É só renunciar de verdade. É atitude. Você entende isso, amém? Ai, pessoa, eu não consigo. Consegue. Consegue. Pede ajuda ao Espírito Santo, que ele vai manifestar a glória de Deus. Aí, meu amigo, aí você se torna imbatível. Se a glória de Deus manifestar, se você conseguir manifestar a glória de Deus, e dos céus manifesta a glória de Deus, se você conseguir fazer com que o céu se manifeste em teu favor, você vai se tornar alguém imbatível. Mas você só irá se tornar alguém imbatível se você conseguir fazer manifestar os céus em teu favor. Jesus se recusava a ser identificado, revelado como filho de Deus, para que ele pudesse ser sacrifício pelo homem. Porque não seria justo, né? Não seria justo. Então você diria: para mim era impossível. Mas Jesus fez questão de levar a sério a sua humanidade. Demonstrou em alguns momentos a sua fraqueza. Sim, Jesus mostrou fragilidade. Meu Deus, que pecado, pastor. Porque nós, como crentes, às vezes não queremos mostrar fragilidade, né? Não, está tudo bom, sou forte. Jesus chorou. Jesus teve fome. Jesus ficou perturbado na sua alma. Está entendendo isso, amém? Porque nós temos um estereótipo de homem de Deus que não sente dor, que não chora, que não pensa em desistir, que nunca está desanimado, que não fica nervoso, né? Nós temos essa coisa de querer montar esse estereótipo do homem de Deus, né? Mas eu quero te dizer, irmão, livra-te desse fardo hoje, no nome de Jesus. Você pode chorar, você pode espernear, não pode passar a vida inteira fazendo assim, né? Mas ter momentos como esse você pode. A tua humanidade, amado, quando a tua humanidade é exposta, então você se identifica com o Filho do homem que veio te salvar. Você entende isso, amém? Se pecar, confessar o seu pecado. Porque às vezes, amado, a gente não confessa por vergonha ou para ninguém ver a minha humanidade. Porque eu quero só que eles vejam a divindade, né? Mas a divindade, amado, só manifesta se a tua humanidade estiver no lugar certo. Porque se a tua humanidade não estiver no lugar certo, a divindade não manifesta, manifesta outra coisa. O céu não brada, quem brada é o inferno. Então, querido,
Está na hora de nós entendermos o porquê que Jesus é o Filho do homem. Sabe por que Ele me amou tanto? Sabe por que Ele me amou tanto que entregou o seu único filho para vir me resgatar? Não é porque eu sou, né? Porque muitas vezes a gente fala, puxa vida, Deus me ama tanto, e nós não entendemos o porquê desse amor. É porque Jesus estava, a glória de Jesus estava escondida na criação. Você entendeu o que eu te disse, não? Eu vou repetir para você entender. A glória de Jesus estava escondida na criação, porque tudo se formou através da sua palavra, e nada se formou sem Ele. Amado, era um ponto de honra resgatar esse ser chamado de humano. Era um ponto de honra, porque a glória dele estava escondida nesse ser chamado homem. A glória de Deus, amado, foi depositada. Quando Deus criou o homem, Ele disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus colocou muito dele em mim e em você. E quando Deus virou e disse façamos, Ele estava dizendo para Cristo. É para Jesus que Ele estava falando, porque Jesus é antes da fundação do mundo. Jesus estava com o Pai antes de tudo ser criado, e tudo que foi criado por intermédio dele. Então a glória de Deus estava em mim e em você, e havia se perdido. Jesus precisava vir, porque a sua glória estava em um ponto de honra. O resgate da humanidade é o resgate da glória perdida. É por isso que Ele se humilhou. É por isso que Ele não usurpou ser igual a Deus, porque Ele precisava pagar um preço de sacrifício, porque Ele deu dele para que eu existisse. Ele soprou nas minhas narinas para que eu viesse à vida. Era um ponto de honra. Ele precisava resgatar pelo menos alguns. Serão todos salvos? Infelizmente não, porque muitos não querem abrir mão da sua vontade para viver a vontade dele. Mas eu quero dizer a você que Jesus já resgatou a muitos. Inclusive nessa manhã tem muitos nascidos de novo neste lugar, aonde a glória de Deus está resplandecendo novamente, e Jesus está sendo honrado através da sua vida, e o Pai está sendo glorificado através do ser humano que nasceu de novo, e que a glória resplandece, a glória do Pai, que agora a glória de Deus resplandece sobre a sua vida. Quando Jesus estava falando sobre isso, os teólogos são uma bênção. Eles disseram assim: mas nós temos ouvido que a lei diz que o Cristo permanece para sempre. E como convém que tu, que é o Filho do homem, seja levantado? Quem é esse Filho do homem? Quem é esse Filho do homem? O que revela a tua passagem por aqui? Os teólogos não conseguiam compreender, porque a lei diz que o Cristo permanece para sempre. De novo é o estereótipo. Olhando pela aparência. Porque a Bíblia diz, amado, lá em Daniel capítulo 2, 44, que o reino do Messias permaneceria para sempre. E agora a lei diz que o reino do Messias permaneceria para sempre. E agora você está contradizendo a lei com essa tua humanidade. Cristo, você está muito humano. Era isso que eles diziam. E às vezes tentam colocar isso em nós, né? Você está muito humano. Não é assim? Você está mostrando muita fragilidade. Não fala não, que tudo que você falar será usado contra você. Tem que se expor, querido, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e dizer: cria em mim, Senhor, cria em mim um novo coração, restaura em mim, Senhor, restaura em mim o teu Espírito, torna a dar-me a alegria da tua salvação, Senhor, me restaura para a glória do teu nome, me restaura para a glória do teu nome. Isso é todos os dias, querido, de glória em glória. A Bíblia fala, é de glória em glória que você vai permanecer firme, é você abrindo mão da tua vontade, porque cada vez, amado, que você for tentado, e você sempre será tentado. Tentação não é pecado, tá, querido? A tentação, ela é a porta, né? Ela é a mãe, né, de todas as renúncias, né? Você precisa renunciar em o nome do Senhor Jesus quando for tentado.
Porque quando você renunciar à tua vontade, então você manifesta a glória de Deus. Cada tentação que você receber, e o apóstolo Paulo fala isso, né, em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, dizendo assim, ó, não veio sobre vós nenhuma tentação que não seja humana, mas Deus as livrará de todas, porque Ele não permite que você seja tentado além do que você pode suportar. Então esse negócio de que eu não posso está complicado. Esse negócio de que eu não posso, segundo a palavra, a Bíblia diz que você pode. Porque não veio sobre vós, lê lá depois em 1 Coríntios 10, 13. Porque não veio sobre vós tentação nenhuma que não seja humana, mas Deus é fiel e não vos deixará ser tentado além do que possais suportar. E antes com a tentação dará também o escape. Se você nasceu de novo, você tem glória de Deus. Se você nasceu de novo, a glória de Deus vai resplandecer e você não vai fazer a tua vontade, mas vai fazer a vontade daquele que te enviou e daquele que te criou. Na humanidade, querido, eu estou partindo para a Santa Ceia. Na humanidade, esperem um momento até que eu declare. Na humanidade, as minhas cicatrizes, elas precisam serem expostas. Diga para o teu irmão, tuas cicatrizes precisam serem expostas. O apóstolo Paulo já dizia lá em Gálatas capítulo 6, verso 17, irmão, não me encha a paciência, ele diz assim, irmão, ninguém me moleste, ninguém me encha a paciência, porque eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Então, como humano, você tem que trazer as marcas de Cristo. Tem um monte de crente amado que quer uma vida, né, confortável aqui na terra. Se você não tiver a marca de Cristo, você não vai manifestar a glória de Deus, que é pelas tuas cicatrizes que a glória de Deus se manifesta. É pelas tuas cicatrizes, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É pelas tuas cicatrizes. Deus nunca disse que você não iria passar por provações. Deus nunca disse que você nunca iria chorar. Deus, ao contrário, Ele disse, nesse mundo tereis muitas aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. As tuas aflições, querido, não se pode comparar à glória que está proposta, diz a palavra de Deus. Há uma glória proposta. Não há de se comparar a glória que está proposta para os filhos dos homens. Você é homem, nascido de novo, e agora você é filho de Deus, marcados por Cristo, filho do homem. Podemos nós tornar filhos de Deus pela sua ressurreição. Através da sua ressurreição, que manifesta a glória do Pai. Para finalizarmos, Jesus vai à cruz. Jesus vai à cruz para finalizar o que Adão começou e não deu conta. Adão começou e não deu conta. Então, o segundo Adão, como diz a palavra de Deus, ele vai finalizar o que Adão foi incapaz de fazer. Ah, então Deus queria que Adão morresse na cruz? Não. Deus queria que Adão permanecesse firme, negando-se a si mesmo. Até o último instante. Até quando Jesus foi tentado a descer da cruz, ele permaneceu firme naquela cruz. Era o que Deus queria de Adão, que ele permanecesse firme até o último instante. Aleluias. E aí Jesus fala a respeito dos fariseus, que amavam os lugares nas sinagogas, queridos, e não queriam nascer de novo porque perderiam o cargo. Eles perderiam o cargo se eles aceitassem Jesus. E aí o verso 43 diz assim, porque eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Você precisa, como igreja, ser mais apaixonado pela glória de Deus. Como igreja, você precisa se apaixonar mais pela glória de Deus. Como igreja, você precisa desejar manifestar a glória de Deus na sua vida.
Como homem de Deus, como mulher de Deus, querido, você precisa ter dias apaixonados, todos os teus dias apaixonados. A tua vontade não ser o que vai te dominar, mas a vontade de Deus ser o que vai te dominar. Apaixonados para fazer manifestar a glória de Deus, porque todas as vezes que você como igreja for apaixonado, a glória de Deus se manifestará, o céu falará, o céu se abrirá, o céu se manifestará em teu favor. Todas as vezes que você buscar a glória de Deus, todas as vezes que a glória do homem não for mais importante do que a glória de Deus, todas as vezes que o reconhecimento, os títulos não forem mais importantes do que ser servo, então o céu se abrirá e a glória de Deus descerá e o Espírito do Senhor falará, Ele bradará em teu favor e a teu respeito, e Ele dirá que você é um nascido de novo e que você está amado no centro da vontade perfeita de Deus, no centro da vontade perfeita de Deus. Eu quero que você entenda que Deus quer que você esteja no centro da vontade perfeita de Deus. E no centro da vontade perfeita de Deus, você não foi criado para você mesmo. Você foi criado, gerado para Ele. Não se iluda, Deus não criou você para você mesmo. Deus criou você para Ele. Não proclame a sua independência de Deus. Proclame a sua dependência. Jesus, o Filho do Homem. Os fariseus eram incompetentes em entender essa linguagem de Jesus. Os fariseus se tornaram incompetentes, muito embora eles conheciam muito a lei, mas eles não conseguiam descer no espírito, a condição humana. É por isso que o evangelho, amado, é simples, mas ao mesmo tempo ele é muito profundo, porque a raça humana precisava ser resgatada para que a glória de Deus fosse resgatada no homem. Porque havia muito de Jesus em mim e em você. Havia muito e há muito de Jesus na tua criação. Há muito de Jesus na tua criação. E Jesus precisa me resgatar para que eu torne a manifestar a glória dele. Amém? Nós vamos passar à Santa Ceia do Senhor. E nesse ato agora, querido, eu gostaria que você discernisse o corpo e o sangue. Eu quero que você discerna o corpo e o sangue de Cristo. Porque se você discernir, amado, a humanidade de Cristo em tudo isso aqui, você vai discernir o teu resgate. E você vai discernir que você foi gerado para a glória de Deus. Que Deus te chamou, amado, das trevas para a luz e te encheu da glória de Deus. Gostaria de chamar o pastor Jonas para vir me auxiliar, por favor.